Ana Bolena foi a segunda esposa do rei Henrique VIII. Entrou para a história como o pivô de um dos divórcios mais polêmicos da Europa no século XVI. Era chamada pelos íntimos de Né, e às vezes seu sobrenome era grafado Boleyn, daí as cabeças de touros que formavam o símbolo de sua família. Ela nasceu por volta de 1500 ou 1501, provavelmente em Blackling, em Norfolk, onde é certo que passou parte da infância. O dia de seu nascimento parece ter sido em fins de maio ou começo de junho. Portanto, na primavera de 1526, Ana Bolena estava com 25 ou 26 anos. Este é o consenso sobre uma data que nunca poderá ser conhecida com absoluta certeza, como tantas outras coisas a respeito de Ana Bolena. Essa hesitação e confusão quanto à juventude de Ana Bolena tem uma explicação simples. Ali está uma jovem totalmente desconhecida, que de repente salta para a fama na idade adulta. Passaram-se mais alguns anos e ela se tornou uma espécie de não ser depois de sua queda. A família da qual descendia não era uma das mais importantes da região, mas não era em absoluto inferior. Ana Bolena era suficiente bem nascida para alegar que era descendente da alta nobreza e totalmente real. Ela também tinha sangue da classe média de comerciantes, oriundo de seu bisavô, Sir Geoffrey Bolena, que se tornou prefeito de Londres em 1457. Ana Bolena podia incluir entre seus bisavôs um duque e um conde. Ela era filha de Elizabeth Howard e Thomas Bolena. Seu pai, assim como sua mãe, serviram à corte de Catarina, desde o seu casamento com Arthur, príncipe de Gales, até o casamento com Henrique VIII. Seu pai foi um acompanhante do corpo nos funerais de Henrique VII e foi feito cavaleiro na coroação do novo rei. Sir Thomas Bolena era perito na justa e fez parte do torneio de 1511 para celebrar o nascimento do príncipezinho Henrique. Sabia falar muitas línguas e tinha talento para a diplomacia. É certo que Thomas Bolena transmitiu seu talento à filha, como também a inteligência adaptável que lhe permitiria exercê-la em proveito próprio. Ana Bolena tinha 2 irmãos, Mary e George, que nasceram com um intervalo muito pequeno entre um e outro. A educação de Ana Bolena começa na corte da arquiduquesa Margarete da Áustria, com cerca de 12 ou 13 anos. Enquanto a jovem estava na corte da arquiduquesa Margarete, ela escreveu a sua primeira carta de que se tem conhecimento ao pai, em 1513. A carta é escrita em péssimo francês, pois ainda estava estudando a língua. Thomas Bolena queria que a filha atingisse uma boa posição na corte inglesa. Elizabeth, por carta, comunicava ao seu pai o quão apresentável e tão agradável Ana Bolena era. Ana Bolena, aos 13 anos, tinha bastante para demonstrar uma inteligência especial, suficiente para convencer o pai de que ali estava uma menina que valia a pena apoiar, um tipo de estrela, em termos de esperanças paternas. Ela tinha uma personalidade muito diferente de sua irmã Mary. Era muito mais inteligente e muito mais aplicada. Essas diferenças fizeram com que seu pai escolhesse Ana Bolena e não sua irmã para o lugar proposto. Da corte da arquiduquesa Margarete, Ana foi para a França em outubro de 1514, integrando a corte da rainha Cláudia, esposa de Francisco I da França. Ela permaneceu na França 6 ou 7 anos. Tornou-se, na verdade, uma francesa, uma mulher que ficava deslumbrada com tudo que fosse francês. Ela também desenvolveu um grande amor por tudo que fosse francês, das roupas às maneiras, da poesia à música. Devido à devassidão do rei Francisco I, a equipe da rainha Cláudia, na qual Ana era muito chegada, era extremamente severa. É certo que Ana Bolena aprendeu a arte de agradar na corte francesa. A inteligência, conversas, observações bem-humoradas, insinuações eram suas armas. Talvez houvesse uma promessa galante, mas nada de realizá-la. Quando Ana voltou para a Inglaterra, estava realmente de reputação honesta. Ana Bolena apareceu na corte de Catarina por volta de 1522, enquanto encenava uma peça teatral e esperava os preparativos de seu casamento com seu primo distante, Sir Butler. Qual era a aparência daquela jovem que dançou naquele espetáculo?
As informações são que Ana não era uma das mulheres mais bonitas do mundo, porém, diziam que ela era moderadamente bonita. Sua aparência não se enquadrava com o ideal de beleza da época, que era de cabelos loiros e olhos azuis. Em teoria, a aparência de Ana Bolena era olhada com desconfiança, e Ana Bolena era evidentemente morena. Sim, ela era morena. Loções embelezadoras eram usadas para o embranquecimento da pele e dos cabelos. Eram preparados com semente de urtiga, cinabre, folhas de hera, açafrão e enxofre. Teria sido necessária uma grande quantidade de açafrão e enxofre para clarear a pele cor de oliva de Ana Bolena. Ela tinha algumas manchas que, em vez de ser desfigurada por elas, ajudavam na beleza da jovem. Os cabelos eram extremamente pretos e os olhos tão escuros que chegavam a ser negros. Com esses atributos, Ana Bolena exercia um tipo de fascinação sexual na maioria dos homens que a conheciam. Os olhos negros eram brilhantes e expressivos e eram destacados por aquelas sobrancelhas escuras, sedosas e bem assinaladas, como sendo um dom de Vênus. Ana Bolena era de estatura mediana, o que a tornava, é claro, muito mais alta que a rainha Catarina. Parece que era bem magra, ou de qualquer modo não tinha um busto grande. É possível que tivesse um sexto dedo na mão esquerda, por isso sempre tentava escondê-la. Um aspecto muito importante da sua aparência foi o elegante pescoço comprido, que dava a ela uma graça especial, principalmente enquanto dançava. A jovem tinha outras qualidades. Tinha um espírito bom e era uma boa companhia, porém, ela apresentava um lado impaciente. De vez em quando, exibia um temperamento explosivo e uma língua afiada. O projeto de casamento com Butler não foi adiante. Mais tarde, ela viria a apaixonar-se por um jovem chamado Lord Percy. O rapaz era herdeiro de grandes propriedades e de um antigo nome. O pai era o magnata nortista conhecido como Henry o Magnificente. O caso de amor com Ana Bolena aconteceu enquanto ela era dama de companhia da rainha Catarina. O perigo àquela altura, é claro, estava no fato do Lorde ser um dos melhores partidos da Inglaterra, que se esperava fazer um casamento bastante lucrativo, enquanto Ana Bolena não dispunha de nenhum dote. O Lorde começou indo à câmara da rainha Catarina para se distrair e acabou ficando apaixonado por Ana, afeto que ela retribuiu. Segundo Cavendish, desenvolveu-se um tal amor secreto entre eles, que depois de um certo tempo os dois ficaram garantidos, isto é, unidos por uma promessa de casamento ou pré-contrato. Porém, o romance durou pouco. O cardeal Wolsey pôs fim ao romance. Daí nasceria o ódio de Ana Bolena pelo cardeal. O que ela não sabia era que a ordem teria partido do próprio rei Henrique VIII. O Lorde fez uma defesa de sua escolha, mencionando a nobreza dos pais e a ascendência real, enquanto alegava que era livre e podia fazer seus votos de acordo com seus interesses. Como resultado, o Lorde recebeu um furioso sermão paternal e acabou se casando em 1524 com outra mulher. O amor do rei por Ana Bolena começou de repente, mais provavelmente no carnaval de 1526. Henrique estava com 35 anos, uma idade perigosa pode-se pensar, e ocupava o trono fazia 17 anos, metade de sua vida. Embora de meia idade pelos padrões da época, o rei continuava capaz de um entusiasmo jovial. No entanto, apesar de todo o jovem vigor de Henrique, ele já não guardava relação alguma com o jovem isolado que se apaixonara por Catarina de Aragão. Aquele velho Henrique talvez só existisse nas lembranças da rainha. Agora, Henrique se transformara em um implacável soberano, que achava ser um direito natural seu ser tudo da sua maneira, e que não gostava quando apareciam obstáculos no seu caminho. A violência da paixão de Henrique VIII pela dama de companhia da sua mulher é comprovada pela sequência de cartas de amor que ele escreveu para ela. A própria existência delas é uma prova da paixão, pois o rei detestava escrever cartas. Na ausência de Ana Bolena da corte, ele não se controlava e pegava a pena. Ao todo, existem 17 cartas, nenhuma delas está datada. 9 estão escritas em francês, provavelmente como medida de segurança, pois poucos ingleses sabiam o francês. As cartas do rei se encontram hoje na Biblioteca do Vaticano em Roma, enquanto as respostas de Ana Bolena desapareceram por completo. Certamente, por motivos de segurança, o rei as destruiu.
Apesar da dificuldade textual e de data, as cartas esclarecem de fato um detalhe importante, além da simples existência da paixão do rei. São cartas de um amante que clama pelos favores de sua amante. O termo não tinha na época uma conotação sexual, era mais uma conotação galante. Em uma carta escrita a Ana, Henrique declara que fora atingido pela flecha do amor havia mais de um ano. Em outra, ele suplica que ela lhe diga quais são suas verdadeiras intenções para com ele, lhe prometendo esquecer todas as outras. Vou tê-la como minha única amante, rejeitando todas as outras e servindo apenas você. Além das cartas, Henrique também mandava vários presentes para a amada. Entre eles estava a carne de veado, pela qual o rei se vangloriava de se dizer pessoalmente responsável. Envio-lhe pelo portador um cervo abatido tarde da noite de ontem por minhas próprias mãos, esperando que quando você o comer, ele a faça lembrar-se do caçador. Àquela altura, Henrique não estava mais interessado numa solução para a sucessão com base no casamento de sua filha. Em breve, o segredo de seu relacionamento com Ana Bolena seria revelado por escolha dele mesmo. Ana Bolena era caprichosa e fascinante morena. Não seria mais uma amante comum, rápida e facilmente seduzida, e vulgarmente casada depois. Em maio de 1527, o rei decidira que era vontade de Deus que ele tivesse uma segunda chance na vida. Sua consciência disse-lhe que ele deveria livrar-se da primeira esposa, com quem, segundo se dizia, ele nunca estivera casado, e procriar uma nova família com a ajuda de uma viçosa e jovem donzela. Muito mais tarde, diriam que o rei justificou tudo isso fazendo uma referência à feitiçaria. Ele teria sido enfeitiçado por Ana Bolena. Ela não era feiticeira, não fez feitiços, nem criou poção alguma com a ajuda do diabo para conquistar o rei. Mas no momento, era preciso livrar-se de Catarina imediatamente. Em fevereiro de 1528, foi enviada para Roma uma carta enumerando todas as qualidades de Ana Bolena, na tentativa de ajudar na dispensa solicitada por Henrique. Ana era uma jovem donzela e com excelentes virtudes. Era doce, humilde e sábia. E por último, e não menos importante, sua aparência e aptidão à procriação de filhos. Ana Bolena tinha um interesse pessoal pelos dogmas reformadores. Havia um desgosto enorme com as práticas do clero da época. Há várias histórias sobre Ana Bolena mostrando ao rei obras anticlericais. Ana Bolena apresentou uma versão do Novo Testamento traduzido na língua inglesa para o rei Henrique VIII. Depois disso, o rei ficou impressionado. Com a ajuda da virtuosa senhora, seus olhos foram se abrindo para ver a verdade. Ele declarou que se tratava de um livro a ser lido por mim e por todos os reis. Tempos depois, Ana foi acometida de suor maligno, a mesma doença do príncipe Arthur e da rainha Catarina. O rei enfrentou esse desafio mantendo-se afastado dela, até ficar devidamente curada. Nesse período, ele escreveu muitas cartas. Uma delas dizia: "Onde quer que eu esteja, sou seu." Em outra, finalizou dizendo: "Desejo a mim mesmo, especialmente uma noite, nos braços de minha namorada, cujos belos seios espero beijar em breve." Em 1528, o Papa Clemente VII mandou para Londres 2 cardeais para investigar o casamento de Catarina e Henrique. Eles seriam os inquisidores. Eles chegaram em Londres no dia 7 de outubro. Haviam boatos que estavam sendo feitos preparativos para o casamento deles. O rei e sua dama, estou seguro, contam como certo o futuro casamento, como se o casamento com a rainha tivesse sido anulado. Ao mesmo tempo, havia irritação do público com aqueles sonhos reais de felicidade futura. "O povo aqui está muito a favor da rainha", disse o embaixador espanhol a Carlos V. O Natal de 1528 foi passado por Henrique VIII e sua lady no Palácio de Greenwich. A rainha Catarina também estava presente, mas Ana Bolena agora já estava instalada em belos aposentos bem pertinho do rei. Catarina estava deprimida e abatida. Ela mantinha uma fisionomia inexpressiva e nada a alegrava, tal perturbação que ia na mente. Quando soube que o caso do divórcio tinha ido para Roma, Ana Bolena ficou extremamente irritada e passou a fazer chantagens, do tipo:
Um dia o rei voltaria para a rainha e a abandonaria. Estou esperando há muito tempo, e nesse tempo poderia ter encontrado um casamento vantajoso. Há uma história que diz que Ana Bolena sabia de uma antiga profecia, segundo a qual chegaria a vez que uma rainha da Inglaterra seria condenada à fogueira. Mas ela amava tanto que não tinha medo de pagar com sua própria vida, desde que pudesse casar-se com ele. Bolena tinha um gênio naturalmente explosivo. Ela ouvia todas as conversas do rei. Em determinada altura, o rei ficava preocupado com a reação de sua lady, a ponto de deslocar-se de um ponto para outro, com medo de que ela ouvisse algo que a ofendesse. No início de 1531, dizia-se que Ana estava muito confiante que seria a rainha da Inglaterra em breve. Ela disse a uma das damas de companhia da rainha Catarina que gostaria que todos os espanhóis estivessem no fundo do mar. A dama então a censurou. Ana continuou. Ela não dava a mínima importância para a rainha. Preferia ver Catarina enforcada do que confessar que era sua rainha e senhora, disse Ana. Ana Bolena nunca se importou em criar vínculos de amizade femininas. A ousadia e independência que encantavam o rei, pelo menos por enquanto, chocavam outras mulheres por estarem perigosamente longe da norma aceita. O próprio rei chegou a reclamar com o conde de Norfolk, tio de Ana, que ela estava ficando cada vez mais orgulhosa e ousada. Estava usando com ele uma linguagem jamais usada pela rainha. O povo criara uma antipatia enorme por Ana Bolena. O povo queria uma princesa real como exemplo. Também tem que ser levado em conta que o povo amava Catarina, e Ana representava algo na imaginação popular em que ninguém confiava. Ninguém acreditava na história de que o rei não dormira com a amante, criando um universo de grosserias baixas a respeito do rei e de sua lady. O amor carnal era um elemento perigoso e desestabilizante da sociedade. Diziam, quanto mais o povo se irrita com o casamento do rei, mais ele fica exaltado pela presunção dele. O tratamento que Ana dispensava à rainha que estava derrotando era horrível. O tratamento que dedicava à princesa Mary, que estava no começo da adolescência, era pior ainda. Ana provocou uma de suas cenas de raiva quando encontrou um dos seus criados levando tecido de linho para Catarina, a fim de que fossem feitas camisas para o rei como ela sempre fez. Nessa ocasião, o rei recusou-se a ceder e confirmou que o linho estava sendo enviado por sua ordem. A partir de 1529, Ana Bolena iria aparecer bastante nas despesas da lista civil. Metros de veludo púrpura em dezembro, num total de 180 libras, por ordem do rei. No ano seguinte, foram metros e metros de cetim vermelho, peles para guarnecer seus vestidos e fino tecido de linho para as batas, para usar por baixo deles, e à noite. Houve pagamento para adornar a mesa de Ana de ouro. Tudo isso era um retrato da vida que os amantes levavam juntos, amantes do prazer e aparentemente despreocupados, dentro de casa e ao ar livre. Os anos se passavam e o tempo estava se esgotando, e Catarina continuava casada com Henrique, que por outro lado desejava o divórcio quanto antes. Henrique começava a pensar numa solução mais radical, que não precisaria da autoridade do Papa. Nos últimos anos, ele dera a entender que o povo inglês poderia voltar-se para o luteranismo se não fosse concedido o divórcio. Henrique se perguntava qual era a exata natureza daquela soberania papal, porque ela se estendia acima dos príncipes, que tinham sido mandados para governar, sem dúvida, pelo próprio Deus. Em dezembro de 1530, o Papa solicitou a remoção de Ana Bolena da corte. O rei classificou isso de uma medida ultrajante e, em janeiro de 1531, proibiu expressamente o rei de se casar enquanto o divórcio estivesse em Roma. Quaisquer filhos nascidos daquela união seriam considerados bastardos. O passo seguinte de Henrique seria romper com a igreja. A ideia de uma reforma religiosa na Inglaterra já havia começado no parlamento em 1529. A partir daí, Thomas Cromwell ganharia destaque nessa reforma. Ele se tornaria secretário do rei em 1530. Henrique foi proclamado como chefe supremo da igreja e do clero na Inglaterra. Catarina temia que um homem capaz de fazer coisas tão monstruosas como negar a autoridade do Papa pudesse um dia desses fazer algo mais abominável contra ela. Já Ana Bolena, que fora descrita como mais luterana que o próprio Lutero, ficou muito feliz. Em suma, o povo poderia resmungar, mas assim será.
A submissão do clero a Henrique foi feita no dia 15 de maio de 1532. Agora Henrique tinha o poder de resolver sua questão. Henrique deixava claro que agora sua esposa era a Lady Ana Bolena. Em 25 de janeiro de 1533, o rei e sua lady finalmente se casaram. A notícia foi mantida em segredo oficial por um tempo, pois o rei ainda não havia se divorciado de Catarina, e também porque Ana Bolena estava grávida. No início de abril, a notícia foi divulgada, sem anunciar, contudo, a data do casamento, pois além do rei não estar divorciado, sua esposa estava grávida antes do casamento. No dia 9 de abril, uma delegação foi procurar a rainha e lhe deu a notícia do casamento do rei, e que dali em diante ela seria tratada como princesa viúva. No dia 23 de maio, o arcebispo considerou inválido o casamento de Henrique e Catarina. A coroação de Ana Bolena aconteceu uma semana depois. A coroação de uma rainha era um ato solene e simbólico, com um significado muito além de um mero casamento com o rei. Nem todas as rainhas eram coroadas. As que recebiam a unção real sabiam a importância desse ato. Ela recebeu sua coroa na abadia de Westminster, com todas as cerimônias que tinha direito. Em 11 de julho de 1533, o Papa Clemente ordenou a Henrique que se livrasse de Ana, acrescentando que qualquer filho dos dois seria considerado bastardo. Ele também excomungou o rei, mas nada disso ajudava Catarina, ou faria Henrique mudar de ideia. Grávida e coroada, não demorou muito para as coisas desandarem. Havia indícios que nem tudo estava indo bem entre Henrique e Bolena. Há muitos anos, o rei Henrique se acostumara a tratar a gravidez da esposa como um período em que o homem, privado do conforto em casa, poderia ser perdoado por um pequeno namoro. Ele só não percebeu que a rainha Ana jamais admitiria esse padrão de comportamento, como fez Catarina. Havia muita coisa em jogo. Havia a possibilidade de que o rei pudesse abandonar a mulher pelo amor de outra, já que ele fizera isso uma vez. Ana tinha um gênio explosivo e não conseguia controlar o ciúme. O rei tratava os ataques da mulher com palavras ríspidas. Entre os dois havia muita frieza e reclamações. Quando a rainha usava certas palavras que ele detestava, Henrique argumentava que a rainha deveria fechar os olhos e aguentar, como tinham feito as que eram melhor do que ela. No entanto, Henrique estava feliz, pois o herdeiro que ele tanto esperava estava para nascer, e com toda certeza seria um menino. A criança nasceu em 7 de setembro de 1533, mas era uma menina, que recebeu o nome de Elizabeth, em homenagem à mãe do rei. Para o batizado da princesa, a rainha Ana exigiu um traje triunfal especial, que sua antecessora, a rainha Catarina, levara com ela da Espanha para ser usado nos batismos. Como era previsível, Catarina se negou. "Deus me livre", disse ela horrorizada. Dessa vez, Catarina obteve resultado positivo da sua recusa. Seja como for, o batizado da inesperada princesa foi discreto. Apesar de um batizado discreto, a velha ordem estava acabada. A antiga rainha estava afastada e oficialmente esquecida. A princesa mais velha já não era a provável herdeira do pai, posição que ocupara desde que nasceu. No dia 28 de janeiro de 1534, o rei Henrique anunciou que em breve seria pai novamente. Pelos cálculos, a rainha Ana havia ficado grávida 2 meses depois do nascimento de Elizabeth. Por falar nisso, a rainha Ana não cuidava da filha de modo algum, já que uma princesa ao nascer tinha sua própria criadagem. Ana pregava às suas damas de companhia uma rigorosa moralidade às jovens que a serviam, tendo em vista que ela mesma tinha servido a rainha Catarina. Ana contava com a jovem chamada Jane Seymour e que estava em constante vigilância. Pode-se interpretar essa atitude como sendo uma hipocrisia desagradável ou uma vigilância prática. Porém, não adiantou a vigilância. Em 1534, o rei estava perdidamente apaixonado pela bela jovem. Tudo isso preocupava a rainha Ana, como não poderia preocupar, levando-se em conta as circunstâncias de sua própria subida ao poder. No outono de 1534, Ana reclamou com o rei sobre a jovem bonita.
reclamando que esta não a tratava com devido respeito em palavras e atos. Ana Bolena acabou afastando Jane Seymour da corte, causando a fúria do rei. No verão de 1534, havia boatos de que o rei já estava farto dessa nova rainha. O magnetismo sexual que ela tivera para com o rei poderia estar diminuindo. Aos 35 anos de idade, os morenos traços ciganos, que certa vez tinham sido tão admiráveis, poderiam estar acabando. Nessa época, ela foi descrita por um cortesão inglês como extremamente feia, exaurida pelo esforço e pela angústia constante. Mas a verdadeira arma da rainha Ana era a de sempre, sua capacidade de dar ao rei um príncipe. A gravidez de 1534 foi um golpe terrível. Surgiu a teoria de que se tratava de uma gravidez imaginária, provocada pela angústia desesperada da rainha Ana. O argumento mais convincente de todos foi que a rainha Ana perdeu a criança. A partir do outono de 1534, a rainha Ana procurou sua salvação em uma terceira gravidez. A essa altura, é quase certo que ela tivesse que lidar com o problema de impotência periódica do marido. Uma observação quanto ao desempenho do marido seria usado contra ela anos mais tarde. O rei não poderia satisfazer uma mulher, exclamou ela, pois a esse respeito ele não tinha habilidade nem virilidade. Ali estava uma mulher que o mundo esperava que ficasse grávida e sendo acusada de um fracasso que não tinha sido provocado por ela. Nada de modo algum era culpa do rei. Enquanto Catarina definhava, em outubro de 1535, a rainha Ana estava grávida novamente. A morte de Catarina deveria ter dado início ao período mais feliz da vida da rainha Ana. Em vez disso, provocou sua queda. Com a morte da rainha Catarina, para os padrões da Igreja Católica, o casamento de Ana Bolena e Henrique não se tornava mais válido e legítimo. Henrique VIII era agora, segundo a Igreja Católica, um viúvo, já que sua única esposa, aos olhos da Igreja, havia morrido. Ele estava, assim, liberado para se casar com quem escolhesse. Mas, de acordo com os padrões da nova Igreja inglesa, da qual ele era chefe constituído, o rei estava longe de ficar livre para se casar. Sua atração por Jane Seymour podia ter se intensificado, mas sua segunda mulher estava grávida, e aquele evento esperado pela nação parecia ter adquirido impulso ainda mais. Mas não tinha que ser. No dia 29 de janeiro, a rainha Ana abortou. Era uma criança do sexo masculino, com mais ou menos 3 meses. Na época, segundo uma narrativa, a rainha Ana ficou histérica de tanta decepção e, sem dúvida, preocupação. O rei havia sofrido uma queda em uma justa, que o deixara inconsciente por 2 horas. A rainha exclamou que aquele terrível choque provocara o aborto, tal o amor que ela sentia por ele. O rei disse a um confidente íntimo que Deus estava lhe negando um filho homem. Mais sinistra a explicação dele para isso. Fora enfeitiçado por Ana Bolena, seduzido e forçado a fazer este segundo casamento por meio de sortilégios e feitiços. A essa altura, o relacionamento do rei com Jane Seymour adquiriu um novo significado. Surgiu o boato que a razão do aborto da rainha tinha sido os presentes que o rei deu à jovem donzela. Apesar do aborto, não há provas de que isso realmente aconteceu. A personalidade de Jane, que surge aos olhos do público em 1536, é considerado casto. O rei achava justamente nessa castidade uma fonte de atração, tal como ele certa vez passara da virtuosa Catarina para a sedutora Ana Bolena. Não se sabe ao certo quando o projeto de substituir Ana Bolena por Jane foi tramado entre os inimigos políticos dela e os inimigos da família dela, mas nada poderia ser feito enquanto a rainha Ana estivesse grávida. Mas depois do aborto, as coisas aconteceram com extrema rapidez. Ana Bolena, ao contrário da antecessora, jamais planejou construir uma base de poder adequada. Ela preferia desafiar e não agradar. Os inimigos da rainha na corte inglesa planejavam que Jane tivesse um leito próprio, ricamente ornamentado, do qual o rei iria compartilhar. Para se livrar de Ana, Henrique deu mais um passo. Se aliou a Carlos V para conseguir consentimento do Papa. Esse foi o terceiro passo para a destruição de Ana Bolena, sendo que os 2 primeiros tinham sido a morte da rainha Catarina e o aborto.
A rainha Ana estava indefesa e desesperada. Afinal, que crime ela cometeu, a não ser o terrível crime de não ter tido um filho homem? Assim, ela via seu futuro escapar em meio aos rituais da corte. No dia 24 de abril de 1536, por incentivo do seu ministro, o rei Henrique assinou um documento decisivo, que nomeava alguns juízes e vários nobres, inclusive o tio da rainha, Norfolk, e o pai dela para investigar certas atividades não especificadas, o que poderia resultar em acusações de traição. No dia 2 de maio, a rainha foi presa em Greenwich e levada perante os comissários que tinham feito a investigação sobre a chefia de seu tio, Norfolk, para ouvir as acusações contra ela. Estava sendo acusada de adultério, incesto e o mais hediondo de todos, tramando o assassinato do rei. Ao ver a torre, a rainha começou a gritar. Depois disso, Ana passou pela porta do pátio interno, mas então parece que as forças lhe faltaram. Ela caiu de joelhos. Diante de sua escolta, rezou para que Deus a ajudasse, pois não era culpada do que acusavam. Naquela altura, o rei estava longe daquela desagradável cena, sonhando com sua futura rainha. O julgamento da rainha Ana foi uma trama cínica, que teve apenas um objetivo: sua morte. Essa morte era necessária para que o rei pudesse fazer um terceiro casamento, tão puro quanto a reputação de sua namorada. Não havia dúvidas que ela seria culpada e condenada. Mas por que se considerava essencial livrar-se da rainha Ana de uma vez por todas? A resposta está no comportamento de sua antecessora. O rei planejava uma retirada digna da rainha Catarina do palco para o convento. Em vez disso, enfrentou 7 anos de protesto e também uma ameaça imperialista do exterior. Ele não daria a mesma oportunidade a Ana Bolena. Novamente, a influência de Catarina de Aragão sobre o destino de Ana Bolena agia. Henrique declarou que Ana usou de magia e outros métodos para tirá-lo do lado da boa rainha Catarina. Em lágrimas, o rei disse que Ana era uma p*** envenenadora, que planejava matar o menino Henry, seu bastardo, e sua meia-irmã, Mary, e que todos tinham com Deus uma dívida grande. Henrique tinha uma capacidade enorme em enganar a si mesmo. Afs. Em 24 de abril, foi assinado pelo rei um documento que autorizava a formação de uma comissão para investigar Ana Bolena, a mulher que foi pivô de uma separação que chocou toda a Europa e a Igreja Católica, e que estava agora presa na Torre de Londres. As condições de sua detenção não eram rigorosas. Ela fazia suas refeições com o guardião e tinha 5 damas de companhia para servi-la. Ela tinha acessos alternados de choro e de riso. As frases eram irrefletidas, incoerentes, parecendo delírios. Suas palavras, no entanto, eram caprichosamente anotadas pelas damas de companhia. Mesmo em momentos de sanidade, a rainha Ana estava terrivelmente amedrontada. Não fazia ideia do que realmente estava sendo acusada. Alguns cortesãos ligados à rainha Ana foram presos, julgados e condenados. Foram tirados da forca ainda vivos, castrados e, por fim, esquartejados. No domingo, 15 de maio de 1536, aconteceu o julgamento da rainha Ana e de seu irmão, George, no grande salão da Torre de Londres. Cerca de 2.000 pessoas compareceram ao espetáculo, para os quais haviam sido erguidas plataformas especiais. Nenhum dos 26 pares que fizeram parte da comissão do julgamento eram pessoas estranhas para os 2 irmãos. O próprio tio, o Duque de Norfolk, presidiu o julgamento. A rainha foi julgada primeiro. Ela estava calma, deu respostas sensatas e discretas a seus acusadores. Ela não era culpada. Ela jamais admitiu qualquer crime, e as provas em contrário eram um remendo de meias-verdades e puras mentiras. Ela não ia arriscar sua posição, que ainda não estava definida, tramando a morte ou traindo o rei. Ela não tinha dote, não era uma princesa de sangue. Tudo o que tinha era o seu casamento com Henrique. O seu fascínio sexual não se baseava na concessão indiscriminada de seus favores sexuais, e sim na habilidade de administrá-los. O julgamento de George foi logo em seguida. Ele era acusado de incesto com a irmã, o que era patético. Segundo as investigações,
A rainha estava querendo muito ter um filho homem para suceder o rei, e como ele não a satisfazia, ela usou o irmão para gerar o filho. Para completar, a sua mulher Jane citou uma espécie de familiaridade indevida entre ele e a irmã. Foram então apresentados trechos de uma fala da rainha com sua cunhada, onde ela dizia que o rei era incapaz de copular com sua mulher e não tinha nem habilidade nem virilidade. Seja como for, o efeito dessas palavras condenaria a rainha Ana com o máximo de eficiência. Ninguém podia criticar o monarca de maneira tão arrasadora e viver. A sentença pronunciada por seu tio, o conde de Norfolk, foi a mesma nos dois casos. A rainha Ana vivia agora na expectativa da morte a qualquer momento. Ana começou a se comportar de maneira calma e agressiva ao mesmo tempo. Podia estar muito alegre ou absolutamente triste. Podia sorrir ou se debulhar em lágrimas. Ana Bolena não iria morrer como rainha, título pelo qual mantivera por 7 longos anos e que criou a hostilidade de um país inteiro. Antes de morrer, houve um segundo divórcio, isto é, o casamento de Ana Bolena e Henrique VIII foi declarado inválido. O decreto de anulação do casamento foi datado no dia 17 de maio. O casamento do rei e de sua segunda mulher estava agora oficialmente dissolvido. No dia 19 de maio de 1536, por volta das 8 horas da manhã, foram buscar a rainha. Ela se confessou e recebeu o sacramento. Confessou que era inocente e que amava o rei. A execução da rainha foi realizada no interior da torre, ao lado da capela. O local era reservado e podia controlar a entrada e saída das pessoas. Enquanto caminhava para a morte, cercada de suas damas, ela parecia alegre, como se não fosse morrer. Testemunhas concordaram que Ana Bolena enfrentou a morte com muita alegria e prazer. Ana usava um manto de arminho sobre uma túnica solta de damasco cinza escuro, adornado a pele e uma anágua vermelha. Estava com barrete de linho branco prendendo o cabelo por baixo da touca. Falou ao povo de maneira simples e tocante. Senhores, aqui me submeto humildemente à lei, tal como a lei me julgou. E quanto aos meus crimes, não acuso ninguém. Deus sabe quais são eles. Submeto-os a Deus, implorando que Ele tenha piedade de minha alma. Depois pediu a Jesus Cristo que salvasse o rei, que segundo ela, era o mais divino, nobre e gentil príncipe que existe. E então Ana Bolena se ajoelhou. Suas damas tiraram a touca, deixando o barrete branco para manter os cabelos pretos longe do comprido pescoço. Uma das damas colocou em Ana uma venda nos olhos e ela disse: A Jesus Cristo encomendo minha alma. O carrasco decepou sua cabeça com só o golpe de espada, a famosa espada de Calais. Depois disso, uma das damas cobriu a cabeça com um pano branco e outras ajudaram a cuidar do corpo. Os dois foram levados pelos 20 metros até a Capela de São Paulo, sem funeral e em silêncio. Ana Bolena morreu com 36 ou 35 anos de idade. Foi rainha durante 3 anos e meio. Como que numa previsão da execução da usurpadora, dizem que as velas que cercavam o túmulo da rainha Catarina acenderam-se sozinha na manhã do dia anterior e da mesma forma foram apagadas, sem ajuda humana. Em outras partes do país, pessoas juravam ter visto lebres correndo. A lebre era o símbolo da feiticeira e continuariam a vê-las no aniversário de execução de Ana Bolena. Na ânsia por um herdeiro, Henrique VIII se casou pela 3ª vez. A escolhida foi Jane Seymour, mas ironicamente, a única filha do seu casamento com Ana Bolena seria uma das maiores rainhas que o mundo chegou a conhecer. Olá, eu sou a professora Zilmar. E então, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!